reverteu o quadro futuramente quando, no tempo da Revolução Judaica contra os romanos, principalmente no tempo de Bar Kokhba, em 135, daí os cristãos começaram a querer distanciar-se cada vez mais dos judeus que guardavam o sábado. Aí então começa essa tendência dentro do cristianismo de querer distanciar-se do judaísmo. Uma das coisas que começaram então, e a evidência histórica nos é disponível, aí então o começo da observância do domingo, segundo a história nos diz, e principalmente nos domínios de Roma. Então, historicamente, a origem do domingo é essa. Agora, mencionou o padre sobre a questão desse texto de Apocalipse 1:10. Ele diz que a única vez que a palavra domingo é mencionada, realmente, em nenhuma Bíblia no seu original se encontra a palavra domingo, porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, e a palavra ali é Kyriake Hemera, que significa dia do Senhor. Agora, o que significa esse dia do Senhor? No contexto, o mais lógico de se considerar nesse contexto Kyriake Hemera como dia do Senhor é que este dia se retrate a um dia escatológico, a um dia final descrito no Velho Testamento várias vezes. João, ao receber esta visão, ele é transportado para este dia do Senhor, Kyriake Hemera, no fim, e começa então a olhar para trás, segundo diz o texto: achei-me em espírito no dia do Senhor, eu vi por detrás de mim grande voz como a de trombeta. Então ele vê toda essa passagem da história humana pela terra. Então realmente, padre, eu gostaria de me desculpar, mas não existe a palavra domingo, onde quer que seja, senão uma tradução de Kyriake Hemera, que é dia do Senhor. Sim. Se coloca domingo, é porque a palavra domingo foi posteriormente tida como sendo dia do Senhor, mesmo na Bíblia vossa, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, né? Diz dia do Senhor. Infelizmente é uma distorção ao dizer domingo, porque o domingo tem uma conotação já. Deveria ser dito dia do Senhor. Qual é esse dia do Senhor? Veja-se. Agora, domingo já tem a conotação que é o primeiro dia, quando realmente não existe no Novo Testamento qualquer origem para essa palavra domingo. Agora, é o primeiro dia da semana, consistentemente chamado. Um dado que eu acho interessante, eu respeito muito esta visão sua deste dia escatológico, mas eu vejo que a Bíblia, o Novo Testamento, de forma muito clara, Jesus se apresenta como o Senhor do sábado. Eu nunca encontrei nas páginas da minha Bíblia que ele fosse o Senhor do domingo, da segunda ou da terça-feira. E se ele é o Senhor do sábado, e se ele criou o sábado e deu ao homem, então Kyriake Hemera, eu vejo de forma muito evidente que se refira ao sábado do sétimo dia da semana. Agora eu gostaria, antes de devolver a palavra para os nossos companheiros, o pastor Werner, ele fez uma referência a Colossenses 2, e aqui muitos cristãos veem o sábado pregado na cruz e se tornando obsoleto, desnecessário. Só que aqui eu quero fazer uma grande ênfase de uma injustiça de exegese que se fez aqui, de uma deturpação exegética que tradicionalmente se tem feito em cima dessa passagem. Aqui diz no verso 14 o seguinte: havendo riscado o escrito da dívida. Isso para os antigos rabinos equivalia ao registro que Deus fazia dos pecados, registro esse que era apagado se a pessoa se arrependia. Até um documento apócrifo, o Apocalipse de Elias, ele mostra lá um anjo segurando um livro com aquilo que seriam os pecados de Elias, e também é chamado com esse nome, que em grego seria cheirografos, quer dizer, o escrito da dívida. E o que foi colocado, pregado na cruz, foi justamente a culpa. Não a lei que define que nós somos culpados, mas sim a transgressão do homem às leis de Deus, independente se são os 10 mandamentos aqui ou se são leis cerimoniais. É a culpa do homem diante das leis divinas que foi pregada na cruz, que foi removida. Não a lei que define essa culpa. E aqui o sábado não está, portanto, incluído, não vejo como. Mas eu queria agora que os senhores colocassem o seguinte: quer dizer, no caso aqui de vocês, no sábado, se trabalhar sábado é pecado. Eu quero saber o seguinte: se um seguidor da Igreja Batista do Sétimo Dia ou da Igreja Adventista do Sétimo Dia tiver um emprego para sustentar sua família, ele tem que trabalhar no sábado. Se ele for trabalhar, ele está em pecado e tem que ser da igreja? Eu poderia, quem sabe, ter essa participação.
Eu, aliás, aprecio a colocação do pastor Werner sobre a questão de que o dia não salva. E isso é muito importante. Não, realmente é o sangue de Cristo que salva. E ao nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós o aceitamos como Senhor de nossa vida. Ele passa a ser aquele que impera em nossa vida. E ao nós o aceitarmos como aquele que impera em nossa vida, como nosso Senhor, nós, claro, que deveremos prestar atenção àquilo que Ele quer para nós, para a nossa felicidade. Portanto, Deus não quer simplesmente restringir a vida do homem a um dia. Ele quer que o homem tenha uma vida abundante, Com isso, o senhor uma está vida dizendo muito que... importante. Mas, então eu quero que o senhor responda objetivamente. Tudo bem. Agora veja no caso. Quando eu recebo de Cristo, da sua palavra, a informação, e Cristo, a sua palavra, diria Antigo e Novo Testamento sem distinção. E esta informação é que Ele, para a minha felicidade, quer que eu seja o observador do dia do Senhor, o seu dia, o dia de sábado. Eu me pergunto, seria eu um cristão que o aceita como Senhor se eu simplesmente negligenciasse, pelo menos procurar fazer esta sua vontade? Nós não devemos impor sobre os seres humanos dizendo, não, se você não guardar esse dia, você está perdido, ou se você guardá-lo, você está salvo. Não, nós devemos indicar o caminho que as próprias Escrituras Sagradas nos indicam. E o indivíduo, no seu fórum íntimo, deve ser Mas isso não a é... última decisão. O trabalho no sábado não é um empecilho para que uma pessoa continue sendo seguidora da sua religião, por exemplo. Eu creio que ele chegará a uma Eu até consciência. gostaria Perdão, de interromper, mas eu gostaria de responder a pergunta, porque foi feita de forma dupla. Sem dúvida. Como a Igreja Adventista age, como a Batista age, se alguém transgride o sábado. Entre nós, se a pessoa transgride o sábado, eu lhe digo objetivamente que ela não é nem punida, nem expulsa. Aliás, por nenhuma situação nós não expulsamos ninguém. Nós cremos positivamente que o homem, a humanidade, vive debaixo da graça e não debaixo da lei. Quer dizer, Deus nos isentou da necessidade de guardar a lei para nos salvar, porque Cristo fez isso em caráter único e perfeito por nós. Agora, esta graça justamente coloca o amor de Deus dentro de nós, como diz lá em Hebreus 10, 15 a 17, e faz com que os princípios da lei de Deus estejam em nosso coração e faz com que nós, numa atitude de amor e gratidão, tenhamos prazer de guardar ou agir de acordo com a vontade revelada de Deus. Mas se a pessoa está, por falta de fé ou por outros empecilhos, impedida de se enquadrar dentro desse esquema ideal de Deus, nós não queremos que ela deixe de ser um cristão ou mesmo deixe de ser uma pessoa salva em Cristo Jesus, né? Nós cremos que a salvação é em Cristo e que não foi nunca, jamais dado um mandamento que pode salvar, né? Nós não partilhamos dessa Eu acho que nós estamos no passo ideia. certo aí. Justamente se nós reconhecemos como igrejas cristãs de que não é o dia que salva, mas a importância de nós termos um dia de descanso e santificar este dia de descanso. Então, realmente, nós também podemos nos aceitar mutuamente, nesse sentido. Mesmo os que guardam os sábados, que guardam o domingo. Isso é uma das coisas que nós, como cristãos, realmente almejamos. Que haja, nesse sentido, um entendimento. Que nós respeitemos os que guardam o sábado e o fazemos realmente, e que haja o respeito para com os que guardam o domingo. E não condenar realmente aqueles que precisam trabalhar. Porque nós precisamos e vivemos numa situação em que cristãos realmente convictos e que vivem a sua fé, mas têm necessidade naquele dia de trabalhar. E eles guardam então um outro dia. Isso é que nós acentuamos. Você não pode descansar no sábado nem no domingo, mas aquele dia que você tem à disposição, uma vez descanse e santifique esse dia ao Senhor. Tá bom. Eu peço a vocês mais uma vez paciência e outra coisa. Tem várias perguntas que não foram respondidas. Eu vou começar com o padre Lourenço Lica na volta. Temos mais colocações de telespectadores, mas já voltamos.